Olá, muito boa noite a todos e a todas. Queria começar por dizer que é um prazer poder estar aqui hoje e ainda bem que foi possível combinar a agenda desta forma. Não queria, no entanto, deixar de vos dizer que esta está a ser uma noite difícil, uma noite complicada. Aqui mesmo ao lado temos incêndios que estão a lavrar com uma enorme violência e que não estão ainda controlados. Mesmo aqui no concelho houve uma parte da autoestrada que teve de ser cortada. Estamos a acompanhar com muita preocupação tudo o que está a acontecer. E esperamos que as populações, todas as forças que estão no terreno, que consigam durante esta noite controlar o que ainda falta controlar aqui em Mação, que está muito complicado aqui mesmo ao lado. E que este vento possa também travar e ajudar-nos um pouco. Eu já iria falar do resto, mas se me permitem, eu gostaria de dizer só 2 ou 3 coisas sobre esta situação que estamos a viver. É uma situação muito complicada, muito delicada. Eu acho que infelizmente tem havido a tentação de fazer algum debate político instrumentalizando o sofrimento e a angústia do país perante a sucessão de incêndios. Acho que isso é o pior que se pode fazer. Mas é preciso todo o cuidado nestes momentos. Também não se pode ter a inação ou fazer de conta que está tudo bem. Eu acho que neste momento há 3 respostas essenciais que o país tem de ter. Uma que é a resposta de curto prazo, que é ter a certeza que temos os meios necessários no terreno da proteção civil, dos bombeiros, do apoio às populações e não fechar olhos a problemas muito complicados que têm existido, como as comunicações ou mesmo questões de comando, e é preciso respondê-las rapidamente, como também é preciso rapidamente ter todo o apoio de emergência para as populações que são afetadas e que ele chegue rapidamente ao terreno. Há depois uma segunda etapa, digamos assim, que é essencial e pela qual nos temos batido, que é se temos que responder a este verão corrigindo todos os erros que foram detectados na proteção civil e com o apoio de emergência às populações que elas precisam e como precisamos que isso esteja no terreno com muita força e com muita eficácia. Precisamos também claramente de estar já a preparar os meios para que esta situação não se repita e é por isso que temos dito que temos mesmo que assumir que é preciso fazer no país o esforço financeiro de reconstruir os serviços florestais e nomeadamente duplicar as equipas de sapadores florestais, voltar a ter guardas florestais presentes no terreno. E precisamos de uma ação que seja fortalecida, em que as autarquias têm um papel, mas têm que ser apoiadas, que é a limpeza da rede primária, a limpeza, mesmo que os terrenos sejam privados, é preciso ir limpar ao pé das estradas, ao pé dos cursos de água, é preciso abrir os corta-fogos por este país fora e para isso vai ser preciso um esforço que é financeiro e que é determinação política grande e para o qual eu julgo que tem que existir um compromisso e um compromisso rapidamente. E depois, como sabem, há uma alteração de longo prazo em que o Bloco de Esquerda tem estado muito envolvido e que é essencial, que é a reforma da floresta. É o parar com a mancha contínua de eucalipto e de pinheiro, que é o combustível que põe a nossa segurança em causa, e compreendermos que a floresta não é só a rentabilidade, nem pode ser o abandono. A floresta é um serviço ecológico do país, que tem de ser assim gerida também, e essa é uma luta que nós temos para as próximas décadas, mas que tem de começar agora de uma forma determinada. Eu acho que em momentos como este e nos dias como hoje, quando vemos o desespero de populações que estão a ser evacuadas de sua casa, quando vemos que há habitações permanentes que são atingidas pelo fogo, o que é preciso verdadeiramente, mais do que atirar pedras de um lado para o outro, é retirar as consequências políticas do que tem sido a gestão da floresta e do que é preciso fazer e agir de uma forma muito determinada para que estas situações sejam controladas, que se possam não repetir, e esse é o compromisso que o Bloco de Esquerda tem assumido e onde está focada boa parte da nossa atenção, da nossa determinação e da nossa energia nos últimos tempos. Mas naturalmente aqui estamos para apresentar candidaturas autárquicas e é disso também que quero falar e dizer-vos que o Bloco de Esquerda todos os anos, quando o Parlamento deixa de ter as suas sessões plenárias, o seu trabalho mais intenso, vimos para a rua
e fazemos aquilo a que chamamos comícios de verão, que é uma prestação de contas do que andámos a fazer. Fazemos isso todos os anos, prestamos contas do que foi a sessão legislativa, olhamos para a frente sobre os nossos compromissos e é com muito prazer que eu vejo que aqui em Abrantes foi impossível juntar a apresentação de candidaturas com estes momentos em que estamos ao pé de todas e de todas, com as pessoas, a prestar contas daquilo que fazemos na rua, porque a política deve ser isso mesmo, vir prestar contas, estar na rua, estar com toda a gente e é dessa forma que nós reforçamos as soluções para o país. Nós vivemos um ano extraordinário em Portugal. Muitos diziam que quase tudo o que aconteceu seria impossível. Lembrando-nos que aqui há um ano havia ameaças fortes, a subida do salário mínimo nacional vai criar o desemprego, vem aí o descalabro económico. Não foi assim. Não foi assim. A determinação que foi necessária para medidas tão importantes como proteger as pensões, que não foram cortadas, que foram atualizadas e que terão agora as mais baixas, o aumento extraordinário em agosto. O caminho que foi feito para acabar com os cortes inconstitucionais nas pensões e nos salários. O aumento do salário mínimo nacional, 5% ao ano, aumentou já 2 vezes, aumentará novamente em janeiro de 2018. O percurso que começámos a fazer de combate à precariedade no setor privado e público, ainda muito incipiente, mas pelo menos aos primeiros passos legais para nos permitir alguma ação consistente. Obrigar a EDP a dar acesso à tarifa social da energia a todas as famílias que têm direito. Vejam bem como a EDP saltava até os mais vulneráveis, porque eram só 80 mil famílias que tinham tarifa social. Quando obrigámos a que fosse automático, aumentou para 800 mil famílias. E esse trabalho que foi feito é um trabalho importante, é um trabalho que acabou por dar frutos e hoje há 2 consequências que eu acho que toda a gente no país retira. A primeira é que já ninguém ouve as notícias com medo de saber qual é o corte que vai ter, mas sim na expectativa do direito que vai ser reconquistado. Menos medo, mais exigência faz uma democracia mais forte. E a segunda, seguramente, os mais de 150 mil postos de trabalho criados, ou uma economia finalmente a crescer, passos que são positivos e passos de que nos orgulhamos também e para os quais demos o nosso contributo com a nossa determinação, com as nossas propostas, com o nosso trabalho de formiguinha, muitas vezes, para tentar encontrar soluções onde parecia só existirem obstáculos. Mas dito isto, nós vivemos ainda num país em que olhamos à volta e vemos tanto desemprego ainda, tanta gente que precisa de emprego e não o tem, tanta gente que precisa de se reformar e o que tem à sua espera é uma reforma baixa demais para sobreviver. Tanta gente que trabalhou toda uma vida e tem uma pensão de miséria. Tantos salários tão baixos que não chegam para chegar ao fim do mês. Tanta precariedade. Tanta dificuldade em acesso a serviços públicos essenciais, da educação à saúde com qualidade. Um país ainda tão desigual, com tanta injustiça, tão frágil. E por isso que da mesma forma que prestamos contas e achamos que o caminho feito é importante, não varremos nenhum problema para debaixo do tapete e sabemos que o mais difícil está por fazer para podermos valorizar salários e pensões, criar emprego, respeitar as pessoas, combater as tremendas desigualdades em que o nosso país está mergulhado e combater os grandes interesses económicos que têm vivido muito mais da sangria da capacidade produtiva do país, fazendo negócios especulativos que não criam um único posto de trabalho, que não produzem absolutamente nada, que produziram alguns milionários nos últimos anos, mas criaram condições de vida tão precárias para a generalidade das populações. Sabemos que este é o momento em que é preciso ter força para enfrentar grandes interesses económicos e protegermos com isso o emprego e as condições de vida do nosso país. É o momento de retirar consequências do caminho feito. Se está provado que o empobrecimento não é o único caminho para a economia portuguesa, muito pelo contrário, é quando protegemos salários, pensões, porque as pessoas que aqui trabalham e que aqui trabalharam toda uma vida vão gastar o seu dinheiro na economia, no que precisam, não vão pô-lo num qualquer offshore, como os abutres das privatizações. Sabemos que é nessa vida concreta das pessoas, quando as protegemos, que a economia reage e ficamos melhor. Então tiremos as consequências a sério, para podermos combater os atrasos estruturais que o nosso país tem, o abandono a que ainda estão sujeitos tantos setores da economia e tantas zonas do território nacional, para que possamos assim fortalecer a nossa economia, o nosso país, para que possamos olhar olhos nos olhos uns para os outros e podermos viver num país de que nos possamos orgulhar.
E este é um caminho difícil. Este é um caminho que exige alterações da legislação laboral, que exige alterações na economia para controlar grande distribuição, setor financeiro, setores da economia que têm ficado com uma parte muito grande do que é a capacidade produtiva e que verdadeiramente não refletem isso na vida das pessoas, muito pelo contrário, têm atacado a vida das pessoas, e uma estratégia de economia que possa ser mais equilibrada no território. E para isso, estas eleições autárquicas vão ser muito importantes. Do nosso ponto de vista, são mesmo determinantes. O Bloco de Esquerda tomou a decisão, do ponto de vista nacional, de se apresentar a estas eleições autárquicas com 3 objetivos principais. E o primeiro deles é mesmo mudar o poder autárquico. Nós temos o seguinte problema em Portugal. Por muito que se altere a legislação e por muito que se aumente a exigência, se nós não tivermos um poder local mais exigente, mais efetivo, metade das coisas fica pelo caminho. Não chega verdadeiramente às pessoas. E nós temos tido um poder local com rotinas demais e com exigência a menos. E desde logo, e o Pedro falou disso na sua intervenção, temos um enorme problema com as questões da transparência e da exigência democrática nas autarquias. E que é um problema de base, porque é no poder local, que é o mais próximo das comunidades, que se disputa a credibilidade da própria democracia, da própria ação política. Porque a política não é um clube fechado de partidos. A política é a intervenção de cada um de nós com os outros para pensarmos e agirmos sobre a nossa vida coletiva. A política não é uma questão de claques de futebol. Não é um problema de cores, é um problema de opções. E opções que são ideológicas, seguramente. Opções que são diferentes e divergentes e que devem ser debatidas, mas opções sobre caminhos comuns da nossa vida. E por isso que dizem respeito a todas as pessoas. E a forma como a política tem ficado descredibilizada nos últimos anos e a maneira como tem aumentado a abstenção cria-nos este gigantesco problema em Portugal. É que, de facto, quando a política é fraca, quem manda são os grandes interesses económicos. E quando as pessoas não escolhem, alguém escolhe por elas e quase sempre contra elas. E nós temos visto como o poder político, todo ele, tem ficado reduzido a uma mera gestão ou administração, uma espécie de intermediário de negócios privados e interesses privados, muito mais do que o proponente de uma estratégia coletiva para a economia, para os direitos sociais, ambientais, para a qualidade de vida das populações. E para ganharmos essa credibilidade, para chamarmos mais gente, porque precisamos de tão mais gente para fazer as coisas melhor, precisamos desde logo dessa credibilização do poder local. Precisamos de acabar com a ideia de que no poder local se dá uma palavrinha ao Presidente da Câmara ou ao Presidente da Junta para ele dar um favorzinho, para resolver o probleminha. Não! O poder local é sobre direitos e obrigações, deveres e responsabilidades, como todo o outro, como tem de ser a democracia. Um espírito republicano que deve ser muito exigente e que tem que prestar contas muito claras e ser muito transparente e ser muito próximo das pessoas. E esse é o caminho essencial. Transparência, contas certas, combate ao clientelismo, uma democracia local muito exigente fará toda a diferença num país mais forte. E em segundo lugar, começarmos a pensar quais são as obrigações hoje, no século XXI, do poder local. E a obrigação primeira tem de ser a efetivação dos direitos das populações. O poder local tem de ter respostas muito concretas para o que se passa em cada freguesia e em cada concelho. E se é certo que as autarquias têm as limitações que lhes são dadas por governos centrais, e sabemos como tantas vezes têm sido centralistas, sabemos como a lei de financiamento das autarquias está errada, sabemos como há tantos problemas para resolver, sabemos também que se não há saneamento básico em todo um concelho, a responsabilidade é da autarquia. E é preciso assumir essas responsabilidades. Sabemos que quando vivemos um momento que é crescentemente complicado do ponto de vista dos desafios ambientais e, portanto, de segurança das populações, veja-se a situação que estamos a viver,
Não cabe às autarquias simplesmente ser uma mediadora dos negócios que se passam, mas ter uma estratégia de economia que, do ponto de vista ambiental, tenha sentido e seja segura para as populações. O Armindo tem feito um enorme trabalho nas questões ambientais e isso não é um pormenor, é um por maior nas responsabilidades autárquicas e nos desafios com que hoje nos confrontamos. O ordenamento do território é essencial na proteção, na segurança das populações, no nosso futuro. Assim como é o respeito por todas as populações e o respeito por todos os direitos. Poderemos nós acabar com a precariedade, que é uma das maiores chagas do nosso país, que mais humilha quem trabalha tantas horas e que em tão poucas condições por tão pouco dinheiro, que cria tantas desigualdades. Se as autarquias forem empregadores de precários, não é essa também uma responsabilidade local? Defender autarquias, freguesias e concelhos em que o trabalho é respeitado, em que o trabalho é valorizado. Não é isso essencial não só à saúde dos concelhos, ao direito de cada um e de cada uma, mas até ao próprio desenvolvimento de cada concelho? Podem os nossos concelhos ou freguesias oferecer perspectivas de vida se não tiverem estratégias económicas, se não souberem responder aos desafios ambientais, se não souberem responder pelo trabalho e se não souberem responder pelos direitos sociais das suas populações? Seja, por exemplo, no apoio à infância, no país onde colocar uma criança numa creche é mais caro do que pagar propinas da universidade, ou garantir os apoios necessários à população mais idosa, num país que está crescentemente envelhecido e tem, portanto, que ter outras respostas, que não seja deixar à iniciativa privada tudo o que acontece e, portanto, desistindo de dar condições às pessoas que estão em situação mais fragilizada e transformando aquilo que deve ser uma responsabilidade pública de solidariedade num negócio privado. Estas são responsabilidades autárquicas. À transparência tem de se juntar a ideia de que uma autarquia se mede não pelo número de obras que um autarca inaugurou, mas pelos direitos que foram efetivados da população e a qualidade de vida das comunidades. E aqui chegamos ao terceiro ponto que é fundamental para o Bloco de Esquerda nas autarquias. É que ninguém fique para trás. Ninguém pode ficar para trás. Se o nosso país é centralista, absurdamente centralista, é preciso dizer que nos concelhos o centralismo se tem repetido. E é chocante quando olhamos para as freguesias rurais deste país fora, a maneira como elas são abandonadas. Como não há acesso aos serviços públicos mais básicos de que as populações necessitam. E não existem sequer soluções de mobilidade para que as populações tenham acesso a esses serviços públicos. O poder político não pode reproduzir em cada concelho o centralismo que já existe do ponto de vista nacional. Não é aceitável existir em territórios abandonados. Não é aceitável que se concentrem sempre as mesmas respostas e que para grande parte do território nunca haja respostas nenhumas. Combater o abandono é o enorme desafio do futuro. Até porque se não se combate o abandono em cada concelho e em cada freguesia, teremos um país crescentemente desigual. Combater o abandono significa seguramente dar mobilidade, por exemplo, às freguesias rurais e acesso a serviços. O Armindo dizia muito bem, o acesso à saúde das freguesias rurais aqui não está minimamente assegurado. E é quando em cada concelho e em cada freguesia fizermos o nosso trabalho contra o abandono que teremos mais força para lutar por um país menos centralista. Não será ao contrário. Não será municipalizando serviços para autarquias que não têm nem meios financeiros nem escala para os gerir e que depois vão acabar a entregar os serviços a uma qualquer empresa privada que aí a aparecer, a dizer que aproveita e gera de várias autarquias para ficar mais barato e transformar os problemas que houve nas águas com privatizações em tantos sítios em problemas na saúde ou na educação, que vamos resolver qualquer problema. Vamos precisar, sim,
de onde há competências e meios nas autarquias, e eles seguramente existem, nas políticas sociais, de família, dos mais novos aos idosos, nas políticas de mobilidade para que nenhuma freguesia seja abandonada, na transparência de prestar contas sobre tudo o que é feito, nas políticas ambientais e nas infraestruturas básicas como o saneamento. Respondendo por essas exigências, temos um país mais forte para dar os passos que são essenciais. E é por isso que as eleições autárquicas são tão importantes. Porque precisamos de novas soluções para os velhos problemas de sempre e precisamos de novas soluções para os novos problemas com que o nosso país se depara neste momento, seja pelos desafios gigantescos do ponto de vista económico que se colocam hoje, seja pelos desafios ambientais que vão fazer-se sentir cada vez com mais força no nosso cotidiano. Não há quem não saiba no país como o Bloco de Esquerda é claro nas suas propostas, é determinado nas suas lutas e é capaz de fazer a diferença. Temo-lo feito todos os dias. Podemos fazer mais, com mais força. E, sobretudo, se o Bloco de Esquerda faz a diferença no país, o Bloco de Esquerda pode também fazer a diferença aqui em Abrantes. E eu estou segura que o Armindo, que o Pedro, que cada uma e cada um dos candidatos do Bloco de Esquerda que aqui se apresentam-se por essa razão única da política: servir as comunidades em que vivem, pelos de baixo, sempre pelos de baixo e sem nunca desistir de um país mais igual e muito mais digno para todos e para todas. Muito obrigada. Olha, os candidatos para tirar uma fotografia primeiro e depois, portanto, os